Você tem uma resposta de curto prazo, que é o impeachment. Impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é o remédio heróico que o presidencialismo mantém com status constitucional para punir crimes de responsabilidade. O Bolsonaro é um criminoso. É possível, eu sou professor de direito, demonstrar o Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento dos poderes da República, isso é flagrante. O Bolsonaro periclita a vida e a saúde da nação, isso também é absolutamente evidente. Né? O Bolsonaro está conspurcando, isso é uma palavra muito antiga, não é, pela cooptação, o centro das instituições brasileiras. Olha o que ele está fazendo na Polícia Federal, olha o que ele está fazendo na Procuradoria-Geral da República, olha o que ele vai tentar fazer no Supremo Tribunal Federal. Enfim, e veja o que ele tem feito na questão do suborno de deputados. 3 bilhões de reais de emenda na antevéspera da eleição do Lira, com orçamento secreto. Ora, o orçamento é a lei pela qual nasce, na velha Inglaterra, o direito constitucional. Basicamente, nasce o fim do absolutismo, basicamente é a lei, não é a Constituição, que determina limites ao poder absoluto do rei cobrar imposto e alocar a despesa. Pois bem, o Bolsonaro agora inventou um orçamento secreto, tudo é crime de responsabilidade. E o impeachment, como todo mundo sabe, é um processo jurídico que está dado, tem mais de 120 pedidos de impeachment, e um processo político. Esse processo político só vai acontecer se todas as forças democráticas do Brasil levarem ao máximo a nossa pressão para tirar da inércia a Câmara Federal e especialmente o seu presidente, como aconteceram nos outros episódios. E isso não está sendo feito porque o PT está de braço cruzado, está fazendo corpo mole. E o PT controla a CUT, o PT controla boa parte do movimento estudantil, e por isso a sociedade civil brasileira está começando a reagir, porque o PSOL saiu dessa linha de acomodação, e nós estamos nela sozinhos há mais de um ano. Há mais de um ano que nós estamos nessa luta sozinhos. Isso é o que tem que ser feito no curto prazo. No longo prazo, nós temos que repetir todo dia para o povo brasileiro que a tarefa agora não é uma só, são duas. Porque se nós deixarmos a zoada e a despolitização e a venda do Brasil aos poderosos, como Lula já fez de novo, nós não vamos ter ocasião de discutir o futuro. Então, a primeira tarefa, derrotar o Bolsonaro, não para nos vingarmos do Bolsonaro, mas para remover o entulho de valores negativos, né, genocida, criminoso, antidemocrático, fascista, imoral, corrupto, mentiroso, tudo que não presta, que está deformando a sociedade brasileira, mas nós temos uma segunda tarefa ainda mais grave, que é construir o dia seguinte para um Brasil de terra arrasada. Olha, vocês não têm ideia do tamanho da complexidade da tarefa, que é consertar o Brasil, para a gente agora aceitar que o Lula vai fazer uma proposta de devolver ao povo um tempo mentiroso de cerveja e picanha. Ora, cerveja e picanha é o fundo do poço. Então, o que você está dizendo... Da demonstração desesperada de uma política econômica que ferrou o Brasil. Então, o que você está dizendo, Ciro, é que o PT, no caso Lula, impede essa reação dessas forças democráticas para interromper, enfim, esse governo que a gente... Posso acrescentar uma coisa? E o PT teria força para sozinho dar esse start? Eu ia ser justo. O PT não tem sozinho essa força, porque se desmoralizou profundamente. Você vê o seguinte... Aí o Bolsonaro nomeia o Crivella embaixador na África do Sul. Eu parto para cima para esculhambar. Cadê uma palavra do Lula? Por que não pode dar uma palavra para esculhambar? Porque o Lula nomeou o Crivella ministro. Aí a gente parte para cima para esculhambar, né, a corrupção no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, não sei o que e tal. O Lula que está por trás de tudo isso. Aí a gente diz que houve um golpe, que não houve razão jurídica, até discutir com Pedro Doria sobre isso, razão jurídica bastante para cometimento de crime de responsabilidade pela Dilma, e o Lula se agarra com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunício Oliveira. Isto é o fundo do poço do Brasil e está destruindo, tentando destruir tudo que há de progressista no Brasil. Está destruindo o PSOL, está liquidando o PCdoB, parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. É o maior corruptor da história moderna brasileira. Eles ficam zangadíssimos quando eu falo isso, mas, infelizmente, da história moderna do Brasil, é o maior corruptor que a República tem. Eu ia te perguntar exatamente isso, Ciro, em relação à tua reação quando você assiste esse tipo de coisa da CPI. A tua campanha está clara, pelo menos até aqui.
a sua campanha bate no Lula, bate no Bolsonaro, você se apresenta como uma terceira via. Algumas pesquisas até apontam que você, sendo uma terceira via, você poderia vencer qualquer um dos dois num segundo turno. A questão aqui, no primeiro turno, eles estão muito à frente, esses dois. É aquilo, né? Se vai Lula e Ciro, os bolsonaristas vão votar no Ciro. Se der Ciro e Bolsonaro, os lulistas vão todos votar no Ciro. Quando acontece esse tipo de coisa, como é que o Ciro Gomes reage diante da televisão? Você fica igual aquele meme comendo pipoca e rindo para ver o circo do Bolsonaro pegar fogo? Ou você fica indignado e puto como todos nós? Ou um pouco dos dois? Eu fico muito indignado e eu não tenho esse estilo de ficar me aproveitando da cena política. Eu vou na frente. Eu já assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Só para provocar a petezada aí, não tem assinatura do Lula em nenhum. Eu assinei alguns pessoalmente e outros coletivamente, não é? E tenho feito um movimento muito pesado em relação a isso. Eu tenho denunciado sistematicamente, mas é uma coisa estranhíssima, viu, Antônio? Vocês do My News podiam pesquisar aí. Né? O Bolsonaro vendeu, eu denunciei que o Bolsonaro vendeu 3 bilhões de reais de créditos de haveres do Banco do Brasil para o BTG, esse G aí é de Guedes, fundador do BTG, embora dizem que não seja mais sócio formal, né, por 300 e poucos milhões de reais. Olha o que eu estou dizendo. 3 bilhões foram vendidos para um banco privado, quando o Banco do Brasil tem uma subsidiária só para recuperar créditos de dificuldade de liquidação. E o Bolsonaro afastou o presidente do Banco do Brasil e não se fala mais nisso. O povo brasileiro perdeu aí 2 bilhões e 700 milhões de reais se os valores nominais forem respeitados. Eu estou denunciando a venda absolutamente subfaturada da empresa de logística da Petrobras. Eles venderam a TAG por um valor e contrataram a empresa que comprou para alugar os gasodutos e o preço do aluguel que a Petrobras vai pagar de 3 anos paga o que a empresa pagou por É um governo que rouba de braçada. E o Bolsonaro ainda nesse episódio da motocicleta lá no São Paulo faz discurso moralista. Eu não sei onde anda a grande mídia brasileira, a não ser que haja participação nessas grandes negociatas. A BR Distribuidora foi comprada por um preço, eu fui pesquisar, nem sequer o valor dos terrenos onde estão os postos BR, nas esquinas mais nobres dos terrenos, mais nobres das grandes cidades brasileiras, esse estudo não tem. Ninguém sabe como é que chegou o preço. Venderam agora a Landulfo Alves, ainda está ali, eu estou tentando desfazer esse negócio, mas é uma luta solitária. Venderam a Landulfo Alves por um preço que é 1/5 do que custa fazer uma igual. E se você puxar só o fluxo de caixa, 4 anos é o valor que deram. Ou seja, pagaram 1 bilhão e 600 milhões, um obscuro fundo dos Emirados Árabes. A roubalheira no país está acontecendo de braçada. Mas veja, o Lula não abre a boca sobre essas coisas, a grande mídia não diz um A, ou se faz uma notinha de rodapé, e eu estou tentando, respondendo a sua pergunta, eu estou cumprindo o meu dever, porque o malefício que o Bolsonaro está causando ao Brasil, nós temos que enfrentá-lo com toda a radicalidade possível, dentro da lei, dentro da regra da democracia, mas temos que denunciá-lo. Agora, a charada é essa, é que o Lula escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o Lula. Por quê? Porque aí é uma disputa despolitizada, em que o Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade, e o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro, e o Brasil não vai ter um ambiente para discutir as coisas. Não vou permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e vou ganhar essa eleição. Hoje o ex-presidente Michel Temer voltou a falar sobre aquela história de semipresidencialismo. Eu estava conversando hoje, inclusive, com algumas fontes a respeito disso, destacando justamente isso, que o Temer, quando foi presidente, acabou fazendo uma espécie de semiparlamentarismo, porque ele tinha os ministérios dele todos ocupados, a maior parte, pelo menos, ocupado por parlamentares, senadores ou deputados. Eu queria saber o que o Ciro acha desse modelo de semiparlamentarismo. Pode ser uma solução para o nosso país? Olha, eu sou parlamentarista por formação, mas acredito que, dado que foi votado direto pelo povo, só uma votação direta pelo povo alteraria essa institucionalidade central do país. Veja, o Itamar Franco não comprou ninguém e nem precisou subornar ninguém e fez história, criando a condição política para encerrar 35 anos de superinflação e dos seus sócios.
É bom olhar o modelo de poder que ele adotou. Lá atrás, um modelo um pouquinho mais sofisticado, o Juscelino montou também, governou sob várias tentativas de golpe e conseguiu atravessar. E veja, o Lula é porque cansou, mas o Lula no primeiro mandato também não fez. Aí sofreu aquela escalada do mensalão e aqui está a contradição, né? Um presidente que queira governar não pode transigir com isso, porque, repare, quem transigiu entrou pelo cano. Quem transigiu? Vamos pegar aqui. O Collor. Qual foi a sorte do Collor? Caiu no impeachment. Quem transigiu? O Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Não é por acaso isso. Quem transigiu? O Lula no segundo mandato. Olha no que deu, explodiu na Dilma, no impeachment da Dilma. Quem transigiu? A Dilma. Essa turma do Centrão estava toda lá. Eu falei do Gedel, mas o PP estava lá no ministério. Eu fui lá conversar com o ministro, que é uma pessoa muito boa, tentando ainda que eles nos ajudassem com os votos contra o impeachment. Já estava tudo virado, né? O Michel Temer negociando com o Maluf para tomar o PP do Ciro Nogueira. E isso são transações tenebrosas que a gente tem que encerrar. E qual é a fórmula que eu estou encontrando? Primeiro, eu descobri que o tempo é uma questão essencial. Então, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Porque o poder político do presidencialismo, a única vantagem que tem é que é um plebiscito que empodera muito, embora tenha sido aproveitado de forma despolitizada essa força, o presidente quando chega. Então, o Fernando Henrique, no primeiro momento do Real, teve um momento mágico, jogou um ano fora, propôs uma mudança que vai ter que ser corrigida, que é acabar com a distinção de empresa nacional de capital nacional para empresa estrangeira de capital estrangeiro, como se o balanço de pagamentos do país em real fosse igual ao balanço de pagamento do país em dólar. Não é? Então, isso foi a única coisa. E o Lula também. O Lula teve 86% de popularidade. A única reforma que passou no Brasil, eles se zangam comigo, mas eu estou falando do futuro. Foi a tomada de 3 Pinos. A única mudança que aconteceu no Brasil, que valeu para todo mundo, que o Bolsonaro não acabou ainda, foi a tomada de 3 Pinos. Nós temos o sistema previdenciário mais estúpido do mundo, o sistema tributário mais injusto e regressivo do mundo, isso com conversa fiada de esquerda. Compreende? Ainda se concentraram na mão de 5 bancos. 5 bancos, apenas 80% de todas as transações financeiras, concentrando na mão de 5 pessoas a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros, depois de 6 mandatos de gente dita de progressista. Né? Então, veja, agora nós temos que aproveitar o tempo, 6 primeiros meses. Segundo, estabelecer uma negociação com vários polos simultâneos. A tradição tem sido negociar com parlamentares nos escaninhos de Brasília. A questão não é excluir a negociação com os parlamentares, mas é meter um novo pacto federativo. Eu estou estudando os números. 600 bilhões de reais é a dívida consolidada dos estados brasileiros que estão quebrados. 23 estados estão quebrados. E 80% desses 600 bilhões é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão completamente ilíquidos, incapazes de desenvolvimento, de investimento, completamente vulneráveis, etc. Mas aí tem uma oportunidade de você consolidar em troca de um apoio orgânico, de atacado sistemático ao redesenho institucional do país, em troca de um novo pacto federativo que começa por restaurar a condição de financiamento perdida pelos estados e municípios. Em seguida, partidos políticos. Mas o presidente tem que também confinar nesses 6 meses 3 assuntos. Não pode perder tempo nem de jogar energia fora. 3 assuntos. A reforma tributária, para corrigir as distorções tremendas que cobrem imposto só de pobre e de classe média e que estão ferrando o Brasil. A reforma da Previdência em direção aos privilégios, que levam 25% de todo o gasto para apenas 2% das pessoas. E a reforma política. E a forma de fazer isso é negociar o presidente esquecendo que é o presidente da República e se pondo como um chefe de Estado, reunindo as diferentes opiniões, mediando, trazendo as experiências universitárias, os experimentos acadêmicos, as boas práticas internacionais e marcando a data do debate. E chave final. Concluído o debate, mandar essas 3 reformas a voto direto do povo. Por que nós vamos, em pleno século XXI, ficar com a democracia do século XIX, vulnerável a lobbies, grupo de pressão, a ladroeira, que é a única coisa que não muda no Brasil? Vamos chamar o povo, diretamente, através de plebiscitos e referendos, para votar essas questões centrais da vida da nossa nação.